Em relação à polêmica envolvendo a morte do torcedor boliviano de 14 anos no jogo do Corinthians na semana passada, esse menor que teria feito o disparo fatal se apresentou à polícia ontem, não é isso? E ele assumiu o crime. Mas algumas perguntas ainda permanecem sem respostas. Existe a suspeita de que esse adolescente esteja tentando livrar o verdadeiro culpado. O adolescente se apresentou à polícia de Guarulhos 5 dias depois da morte do torcedor boliviano. O jovem de 17 anos afirma que disparou o foguete sinalizador que matou Kevin Espada. Já enviei a fotografia dele colorida e certamente, após o confronto da fotografia dele com a imagem que eles têm trabalhada pela televisão, certamente não restará mais nenhuma dúvida que ele é autor do disparo de sinalizador. Ele foi liberado depois de 2 horas de depoimento, mas isso não quer dizer que o caso está encerrado. A apresentação desse adolescente e o depoimento dele à polícia ainda não definem de fato quem lançou o sinalizador dentro do estádio. A justiça vai precisar de provas que suportem as declarações do rapaz. Aí entram os vídeos divulgados pela TV boliviana. Por enquanto, essas imagens são as únicas que flagraram o que aconteceu em Oruro. Uma delas é essa, o momento em que o foguete sinalizador é lançado. O artefato sai do meio de torcedores corintianos. Já essas gravações mostram o que seriam segundos anteriores ao disparo. Um homem está de lado. Nas mãos dele estaria algo que se parece com um foguete sinalizador. Em São Paulo, o diretor do Instituto Brasileiro de Peritos avaliou essas imagens. Percebe-se que nas duas imagens há uma posição de proteção do rosto. Aqui, quando está sendo lançada a bengala, lançado o artefato, há uma proteção com a mão esquerda e aqui com ambas as mãos o rosto também é protegido, nesse caso das imagens tomados pela imprensa. A avaliação que pode comprovar se o depoimento do rapaz é verdadeiro é complexa. Esse material deve ser comparado sob diversos aspectos. Um primeiro aspecto é quanto à formação geométrica da face, da cabeça dessa pessoa, com eventuais suspeitos ou com a pessoa que eventualmente confessou esse lançamento. Isso é feito comparando-se a distância dos olhos, a distância do queixo e assim por diante. A cor da tez, da pele. O especialista diz que é cedo para afirmar que o jovem que se apresentou à polícia é o mesmo da imagem da TV boliviana, mas ele vê semelhanças entre os dois. A dimensão do corpo é aproximadamente o mesmo, a curvatura da coluna, o posicionamento é bastante parecido. A defesa quer provar para a Justiça do Brasil e da Bolívia que o disparo que matou Kevin Espada partiu do sinalizador que estava nas mãos do adolescente de Guarulhos. Com essa tese, os advogados pretendem resolver um outro problema: a prisão dos 12 corintianos na Bolívia, suspeitos de participação no crime. Existe a possibilidade de, indiretamente, ou seja, pela cooperação judicial, esses brasileiros serem extraditados para serem julgados no Brasil. Do mesmo modo que também existe a possibilidade de, uma vez condenados na Bolívia, que eles possam cumprir a pena no Brasil. Mas esse tipo de decisão, ela raramente é adotada, principalmente pela natureza de desrespeito aos direitos humanos de menor. Ou seja, é um menor que foi assassinado na Bolívia. Segundo o especialista em direito internacional, é o que diz o acordo de extradição entre os dois países. O tratado, ele cria a obrigação em casos excepcionais. O que ele cria ao país é, ao não extraditar o brasileiro, a obrigação de julgá-lo em território doméstico. E também resguarda a Bolívia o direito de não enviar aqueles brasileiros, porque a necessidade de julgá-los é da Bolívia. E sobre o adolescente que se diz autor do disparo que matou o boliviano, ele permanece no Brasil? No caso do menor brasileiro, está regido pelo Estatuto da Infância e Juventude. Não existe nenhum tratado internacional que possibilite a entrega, a extradição ou, de qualquer forma, encaminhar esse menino do Brasil para a Bolívia, só se esse rapaz decidir ir voluntariamente. Por causa dessa morte, o Corinthians foi punido pela Conmebol. O time jogará as partidas internacionais sem torcida.
No fim de semana, pelo Campeonato Paulista, a revista aos torcedores já foi mais rigorosa. Tem que ser necessário para se ter segurança e todo mundo se divertir com tranquilidade. Mas esse caso, pelo jeito, não deve terminar tão rápido. Quando o assunto é a justiça, a Bolívia tem problemas parecidos com os do Brasil. Não será uma solução simples em hipótese alguma. Nem simples, nem rápida. E a notícia que nós temos é que nos países vizinhos, notadamente a Bolívia, a situação é até pior do que a nossa.